pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo reflexão e refração da luz. O problema que a gente vai resolver, ele é da prova da SpaceX de 2016. Vamos a ele. O problema traz pra gente o seguinte, ele fala que um raio de luz monocromático propagando-se no ar incide no ponto O na superfície de um espelho plano e horizontal, formando um ângulo de 30 graus com a superfície. Então, eu tenho aqui a situação do raio incidente, que vai bater aqui nesse ponto O. Eu vou formar aqui um ângulo de 30 graus. E após bater aqui no ponto O, ele vai ser refletido em direção a um recipiente, onde eu tenho um determinado líquido. E quando o raio refletido, ele chega nesse ponto aqui, ó, ele vai passar do meio que é o ar para um outro meio que é o líquido. E o problema quer saber justamente qual o valor do índice de refração desse líquido. O índice de refração é uma característica óptica dos materiais, então a gente tem uma tabela com valores de índice de refração para diferentes materiais, e com ele você pode determinar como é que se dá o desvio de um feixe de luz quando ele passa de um meio para o outro. Sempre vai haver essa mudança na direção de propagação do feixe ao passar de um meio para o outro. Essa mudança ela está associada também à mudança da velocidade do feixe em determinado meio. Então, o índice de refração ele também está associado à velocidade da luz num determinado meio. Eu vou ter aí a velocidade da luz no líquido, diferente da velocidade da luz no vidro ou no acrílico. E tudo isso pode ser caracterizado a partir dessa propriedade óptica dos materiais, que é o índice de refração. Para calcular o índice de refração do líquido, a gente vai ter que trabalhar com os dois meios. Então, eu tenho aqui o meio 1, que é o ar, e o meio 2, que é o líquido. Eu uso a lei de Snell. Na lei de Snell, eu tenho uma igualdade aqui entre esses dois produtos, onde em cada lado eu tenho informação a respeito de um dos meios. Vocês podem reparar aqui, ó, que desse lado eu tenho coisas referentes ao meio 1 e aqui eu tenho coisas referentes ao meio 2. Eu tenho aqui o índice de refração do meio 1 e o ângulo que o meu raio ele vai formar com a normal aqui no meio 1, que eu estou chamando de θ1. E aqui no meio 2 eu tenho o meu θ2, que é o ângulo que o meu raio refratado vai formar aqui com a reta normal. Para determinar aqui o índice de refração do meio 2, que é justamente o que a questão quer, eu precisaria conhecer essas outras grandezas. E notem que eu não tenho aqui o valor do ângulo θ1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acompanhar aqui o raio para poder ir determinando os ângulos até chegar ao valor desse meu θ1. Notem que o raio, ele antes de sofrer refração aqui, ele sofreu uma reflexão aqui em cima. Então, eu poderia muito bem usar a segunda lei da reflexão. Ela traz para a gente que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, formados entre os raios e a reta normal, eles são iguais. E como eu tenho 90 graus aqui entre o espelho e a minha reta normal, é fácil verificar que a soma desse ângulo com esse outro aqui tem que ser 90 graus. Então, se aqui eu já tenho 30, para formar 90 graus aqui, eu posso colocar aqui o meu ângulo de incidência igual a 60. E como a segunda lei da reflexão afirmou, ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui eu também tenho 60 graus. Agora que eu já tenho esse ângulo, ó, eu poderia olhar para cá e visualizar esse triângulo retângulo, para poder determinar esse ângulo aqui de baixo, ó, que eu vou chamar de x. Sabendo esse ângulo, eu posso determinar o θ1, que é o que eu preciso para resolver a minha questão. Determinar o valor desse meu ângulo x não é complicado, porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, eu somei aqui o x mais o 60 mais o 90, tem que dar 180. Eu vou calcular aqui o meu valor de x. Então, o meu valor de x é 30 graus. Logo, se aqui é 30 graus, e eu tenho que formar 90 graus aqui, ó, com a reta normal, então aqui também tem que ser 60 graus. Portanto, agora que a gente já tem o valor do ângulo θ1,
a gente já pode voltar aqui na nossa lei de Snell para determinar o nosso índice de refração do meio 2. Eu vou substituir os valores lá. Então, eu tenho aqui, ó, N1, que é o índice de refração do meio 1, que é o ar. Ele disse que o índice de refração do ar é 1. Eu coloquei aqui. O ângulo aqui é 60 graus, que a gente acabou de calcular. E o ângulo aqui, θ2, ele é 30 graus. Como o problema já deu o valor do seno dos ângulos, eu tenho aqui o meu seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 igual a meio, eu já posso calcular aí o índice de refração do meio 2. Basta eu multiplicar tudo aqui por 2. Fazendo isso, 2 dividido por 2, eu vou sumir com esse 2 aqui. E aqui eu também tenho a mesma coisa, ó. Então, o que é que vai sobrar desse lado? N2 vezes 1 vai dar N2. E desse lado, eu vou ter raiz de 3. Então, o índice de refração do meu meio 2 é raiz de 3. Resposta letra C. Notem que esse problema não é complicado, mas a gente teve que usar dois conceitos aí de óptica geométrica. A gente teve que usar reflexão da luz aqui em cima e aqui a gente teve que usar refração da luz. Bem, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha, se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.